Eles estão drenando seu poder. E você nem percebe. A cada rolar de tela, a cada suspiro resignado no trânsito, a cada comparação silenciosa com a vida alheia que desfila polida na vitrine irreal das redes sociais, algo seu está sendo tomado. Não falo apenas de atenção, esse bem já consagrado como petróleo do século XX mas de algo mais íntimo, mais fundamental, a própria vontade, o músculo invisível da alma, que movimenta não apenas nossos atos, mas a própria concepção de quem somos. Uma vontade enfraquecida transforma reis em escravos e faz com que multidões sigam sorrindo enquanto marcham em direção ao abismo, embaladas por algoritmos que conhecem melhor nossas pulsões do que nós mesmos. Para entender o que está acontecendo com você, é preciso olhar para trás. Os estoicos da antiguidade não tinham smartphones, mas já compreendiam que o verdadeiro campo de batalha do ser humano não está no mundo externo, mas no interior, onde habitam nossos desejos, medos e impulsos. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, ensinava que ninguém pode ferir aquele que domina a si mesmo. Parece frase de livro de autoajuda, mas é dinamite existencial, porque a verdade é que nossa era promove tudo, menos o domínio de si. Vivemos num tempo que premia o impulso, a reação rápida, o julgamento instantâneo. A indústria da distração não apenas existe, ela reina. Em 1949, George Orwell imaginou um futuro distópico, em que o Estado vigiava todos os aspectos da vida. Mas talvez a previsão mais certeira tenha vindo de Aldous Huxley, que enxergou algo mais sutil e insidioso. Em Admirável Mundo Novo, o controle se dava pela overdose de prazer, pela anestesia emocional, pela fuga permanente da dor e da reflexão. Hoje, somos essa distopia viva, e não por imposição, mas por escolha. Escolhemos a passividade porque ela é mais confortável, porque olhar para dentro dói, porque resistir exige esforço, mas há um preço, e ele é pago com a moeda da alma. A cultura atual ensina que felicidade é ter mais seguidores, mais experiências, mais validação, e ao mesmo tempo, ensina que dor, silêncio, frustração e espera são inimigos. Assim, perdemos o contato com a dimensão trágica da existência. Essa camada fundamental, que grandes pensadores como Nietzsche e Kierkegaard, a vida, dizia Nietzsche, deve ser vivida como uma obra de arte, mas uma arte verdadeira menos feita de sombra e luz, de sofrimento e êxtase. Quando amputamos a dor da equação humana, criamos zumbis emocionais. Seres que vivem, mas não sentem, que consomem, mas não criam, que obedecem, mas acreditam estar escolhendo. A drenagem de poder começa por aí, pela infantilização coletiva, pela ideia de que somos frágeis demais para lidar com a dureza da vida, pela ilusão de que tudo deve ser confortável, rápido, conveniente. E nesse ponto, vale lembrar uma das máximas dos samurais: viver como se já estivesse morto, não no sentido nihilista, mas como forma de transcender o medo. O medo é o mecanismo central de controle. Medo do ahá, do ser rei atado, de não alcançar o padrão artificial de sucesso, e esse medo mantém você onde está paralisado, adaptado, domado. Mas o que aconteceria se você aceitasse o fracasso, a solidão, a dor como partes legítimas da jornada? O que emergiria de você se, ao invés de fugir, você encarasse o caos e decidisse moldá-lo com suas próprias mãos? A psicologia profunda de Carl Jung nos alerta: aquilo que você nega te domina. O inconsciente, esse oceano escuro onde vivem nossos monstros e nossos deuses, não desaparece quando o ignoramos. Ele se manifesta em sintomas, vícios, compulsões. Se você não se apropria de sua sombra, ela vive por você.
A verdadeira força interior, portanto, não é a ausência de fraqueza a menos, mas o casamento entre sua luz e sua escuridão. É o reconhecimento de que ser humano é ser paradoxal, e que o poder real não está em se mostrar forte o tempo todo, mas em não ser destruído pela própria fragilidade. Historicamente, os grandes mestres da resiliência entenderam isso: os estoicos, os guerreiros do Bushido, os monges tibetanos em clausura, os líderes de povos oprimidos, todos eles tinham algo em comum. Não pediam que o mundo fosse mais fácil, pediam que sua alma fosse mais forte. E é exatamente isso que o sistema atual tenta impedir que você desenvolva, porque uma alma forte não consome sem pensar. Uma alma forte não segue ordens cegamente. Uma alma forte é perigosa a menos, porque ela é livre. E liberdade, no mundo atual, é subversiva. É preciso reverter o olhar, parar de buscar fora aquilo que só pode ser construído dentro. E esse processo começa no silêncio, no espaço entre um estímulo e uma resposta. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e pai da logoterapia, e nesse espaço reside nossa liberdade. Mas o mundo atual quer preencher todos os espaços, quer nos manter ocupados, dispersos, viciados, para que nunca paremos. Porque parar é perigoso, pode nos fazer pensar, e pensar pode nos libertar. Esse texto é um convite ao perigo, ao risco de pensar, ao risco de voltar para dentro, e descobrir que você ainda está aí soterrado sob camadas de distração, medo e condicionamento. Ainda há tempo, ainda há força, mas será preciso lutar contra o mundo, sim, mas principalmente contra si mesmo, porque seu maior inimigo não é o sistema, é sua rendição a ele, é a parte de você que quer ser aceito, amado, validado, mesmo que ao custo da própria alma. Essa parte precisa morrer para que outra possa nascer. O renascimento da vontade começa com pequenas escolhas: acordar mais cedo, ficar em silêncio, dizer não, encarar o desconforto, ler um livro difícil, meditar mesmo sem vontade, treinar o corpo para treinar a mente, honrar a palavra dada, e principalmente, dizer a verdade, porque a mentira enfraquece, sempre, e a verdade, mesmo dura, é libertadora. Os estoicos diziam que não se pode controlar o que acontece, apenas como se reage, mas isso não é passividade. É potência, é assumir o trono da própria consciência, é parar de ser jogado pelas marés da opinião alheia, e passar a navegar, mesmo contra o vento. Não será fácil. Haverá dias em que você vai querer se esconder, mas haverá também momentos de clareza, de força bruta, de presença absoluta. E esses momentos são o alicerce de uma vida invencível, não uma vida sem dor, mas uma vida com propósito. Não uma vida popular, mas uma vida verdadeira. Uma vida que mesmo no silêncio ecoa com a potência de 1000 trovões. Porque é sua, finalmente sua.